pessoal, muito bem-vindos aqui a mais um Trígono Podcast, um Trígono, quinzenal que a gente faz a cada um mês com o Werner, falando sobre a resenha dele, sempre uma resenha rica, sempre uma resenha que explica, que ensina e que a gente gosta de destrinchar aqui no podcast. E a cada mês também fazemos um podcast sobre os resultados com alguém do time comercial, alguém do time de análise. Então, Werner, muito bem-vindo, muito obrigado. Essa resenha é bastante interessante, né? Porque todo mundo sabe que os resultados de bolsa devem ser vendidos a longo prazo, mas o pessoal não gosta disso. O pessoal gosta de resultado hoje. Então a resenha vem muito bem a calhar. Quantas vezes eu mesmo não cheguei para mim e falei assim: o ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou cortar o cabelo diferente, o ano que vem eu caso. E as pessoas fazem isso e deixam de fazer hoje, né, velho? Então eu queria passar a bola para você. Essa resenha aqui está no QR Code para quem quiser puxar. Mas passar a bola para você comentar um pouco assim essa introdução da resenha, Werner. Então, Fred, essa resenha ela é muito oportuna, né, para o momento que a gente está hoje. Então, chega no final do ano, o pessoal que pode investir em PGBL ou salariado, né, que vai investir no seu fundo de previdência, né, ele já tem que começar agora a escolher o seu fundo, né? E o pessoal vai fazer isso no dia 27 de dezembro. Aí não sabe o que faz, vai no banco, né, vai no assessor, investe qualquer coisa, porque é o prazo final para ele poder deduzir, né, do seu rendimento anual aquele investimento. Então, além desse investimento que você pode fazer, né, um aporte novo, né, PGBL principalmente, porque é aí que tem um benefício fiscal, você deduz, por exemplo, R$10.000 que você aplica da tua renda anual. Se você paga 27,5% da tua líquida, você vai economizar 2.750 de restituição. Então, você tem um ganho adicional. Você pode fazer a portabilidade também. Então, as pessoas às vezes não sabem que podem fazer a portabilidade. Então, você pode tirar, por exemplo, de um fundo de previdência de renda fixa ou com baixa exposição em renda variável e alocar no fundo de maior porcentagem de renda variável que a gente vai estar falando aqui. Então, o título da resenha é: se quiser poupar para hoje, comece amanhã, né? E se quiser poupar para amanhã, comece hoje. Então, é o que você falou, né? Eu vou estudar inglês. Mas o ano que vem eu aprender Aí língua. assim, poxa vida, estou de férias em janeiro, não faço nada. Fevereiro é carnaval, depois do carnaval. Aí começa março, não, março tem um monte de coisa para fazer, você não faz nunca. Mesma coisa, o investimento em previdência, né? O investimento de longo prazo, mas um momento oportuno para a gente estar falando em previdência, tá? Super, Então, basicamente, né? Você sabe que é interessante, Werner? Impressionante. O ano passado que a gente teve o segundo semestre, que bolsa não foi uma aplicação boa, os juros estavam subindo, a bolsa caindo. Eu tive vários clientes que ligavam através dos assessores que tinham entrado na Previdência em junho e estavam ligando em outubro reclamando da rentabilidade, ameaçando resgate. E a gente, é impressionante que, assim, uma coisa é alguém não conseguir mirar no longo prazo no fundo de ações, um fundo D30, o cara fica mais afoito e não tem essa visão. Mas o cara que entra numa previdência, eu não consigo entender e o cara que tem uma previdência não entende isso. Então, vou mostrar para vocês, né? Tem um estudo aqui do... Fred, e não é só assim, você está falando do indivíduo, uma pessoa física, né? Nós tivemos agora no congresso da ABRAP, né, que é a Associação Brasileira das Previdências Privadas, são aqueles investidores institucionais muito sofisticados. Sim. E eles têm o mesmo comportamento, né? Sim. É um investidor que tem um prazo de 20, 25 anos e ele está preocupado se em 3 meses não ter o retorno que ele esperava, né? E a gente sabe que o mercado ele é volátil, né? Agora, o investidor de longo prazo, que somos nós, né, os investidores de previdência, todas as pessoas, ele não tem que se preocupar no dia a dia. Mas aí eu quero só fazer uma ressalva que o pessoal que faz gestão em fundo de pensão, eles são cobrados por uma meta atuarial anual, o que é errado. Né? Então, assim, a partir do momento que eles são cobrados, tanto faz se o fundo de pensão é público ou privado, existe uma regra que o cara tem que entregar a meta atuarial anual, e como é que ele faz? Então, a decisão dele de sair de um fundo de longo prazo para um fundo de curto prazo tem muito mais a ver pela cobrança que ele recebe, que está errada, a janela errada. Quem cobra deveria cobrar, janela de 5 anos pelo menos no fundo de previdência. Mas, enfim, a gente já sabe aí, você começou na resenha comentando aí do livro do Jeremy Siegel. Sim, a gente sempre recomenda bons livros, né, uma boa bibliografia. Então, eu recomendo muito, né, o Investimentos em Ações de Longo Prazo. A última é a 5ª edição. Professor de Wharton, né, da tua escola também, Jeremy Siegel, não sei se você teve aula com ele. Na verdade, eu fiz Chicago, Werner. Desculpa. Não, Wharton é outra história, desculpa, é Chicago. É né? boa também. A gente confunde, mas são as duas escolas excelentes. E outro livro, né, inclusive que faz o prefácio desse livro, é com o escritor, né, do autor do Desafiando os Deuses, né? O Bernstein, Leonardo Bernstein. Peter Bernstein. Bernstein.
que escreveu alguns livros com o Jeremy, e ele faz o prefácio aqui desse livro, então a gente sempre conversa. Então, quem quiser saber de risco, né, todo mundo está exposto ao risco, né, até você cair da escada ali, você está correndo risco toda hora, mas principalmente em relação aos investimentos, em relação à previdência, esses dois livros, né, do Jeremy Siegel e do Peter Bernstein, você associando risco e retorno a longo prazo, você vai não precisar fazer um MBA. Está aqui o MBA, né, barato, tem que seguir, interessante, tem que fazer isso aqui. E analisando, né, estudando o livro, esse livro realmente não é para ler, é para estudar, né, esse é um livro de referência. Ele mostra que nos Estados Unidos, né, o retorno das ações... Que é o que você está falando aqui, né? Basicamente, slide, né, que a gente está vendo aqui. O investimento em ações, aí não estou nem falando que tipo de ação, em ações, nos Estados Unidos, qualquer prazo, ele pega lá 200 anos, 50 anos, 60 anos, tudo quanto é prazo, ele vai fazendo aqueles... O cara que investiu antes da quebra da Bolsa em 29, né, o que aconteceu? Sim. Quanto tempo demorou para recuperar, se esse cara recuperou ou não. Então, ele avalia diferentes intervalos de tempo e mostra que as ações nos Estados Unidos crescem, a valorização 6,6 acima da inflação nos Estados Unidos. Isso dá 2 vezes o PIB. Olha só, Sim. As empresas crescem mais que o PIB e 3% anual a mais que o Tesouro, né, os títulos do Tesouro americano. Então não existe investimento melhor do que ações, está mais do que provado. E não existe previdência melhor do que um fundo de ações. E longo prazo. E os Estados Unidos, ele é o mercado mais arbitrado, o mercado mais eficiente, com maior dado histórico, é o mais estudado por todas as universidades, todos os estudos acadêmicos. Então é um mercado que a gente usa como referência, porque também serve para o Brasil. A gente vai mostrar o que acontece nos Estados Unidos, né? A gente não é uma bolha, a gente acaba se comunicando, porque hoje os estrangeiros são os nossos maiores investidores. Então se comunica, são vários comunicantes, né? Então a gente não é uma bolha isolada. E ele mostra também, o Siegel, que a maior fonte de retorno, esse aqui são 2 índices, 2 coisas. Ele mostra que são os dividendos, mais ou menos ao longo da história, diferentes períodos, os dividendos representam mais de 60% do retorno das ações. Não é o ganho de capital, não é a valorização. Eu gosto quando você fala, Werner, que os dividendos dependem da empresa, não depende do mercado. Isso é fundamental, porque o mercado, precificação, está estressado, cai. Está eufórico, sobe. O dividendo não depende disso, o dividendo depende da empresa. Nós já mostramos em um outro estudo, que foi encomendado pelo Nordbank, né, o Fundo Soberano ao Morgan Stanley, MSCI, né, que faz os índices, que no mundo, num período de 20 anos, 65% do retorno das ações vem de dividendos, né, no mundo. Os Estados Unidos é um pouquinho menos, hoje está com 60%, porque o retorno, na verdade, a tributação não é muito alta, o imposto sobre os dividendos. Então, as empresas americanas eles estão fazendo muita recompra, justamente para evitar a tributação do seu acionista. Você faz a recompra que tem um efeito também parecido, né? Você tira menos ações de circulação, você aumenta o yield, né? Isso. O cara fica mais dono da empresa. Então, o dividendos, ele explica, né, o retorno. E agora, esse gráfico que nós estamos falando, que é o índice CAP, né, ele pegou o PL, né, que é a relação preço-lucro das ações, né, do índice S&P 500 dos Estados Unidos, e fez aqui um período de 130 anos. Esse índice CAP. O que é o índice CAP? Para você fugir daquela volatilidade anual, um ano que foi bom, um ano ruim, os ciclos econômicos, ele pega esse índice composto por lucro de 10 anos, né? Como se fosse a média de 10 anos, e ele faz esse índice, ele é um previsor do qual seria, né, o valor de mercado da Bolsa S&P 500, usando o lucro como referência. Então ele chega lá a um índice de 15,87. Então, na realidade, 15,87 é o PL histórico da Bolsa Americana, já ajustado por períodos, né, de 10 anos. Tá? Né? Ele faz, e o que acontece? O mercado exagera. Né? Quando o mercado está eufórico, o PL já chegou a quase 50 vezes, né, que foi aquela bolha do dot-com, as empresas de tecnologia, em 2000, né, justamente no início do século, na virada do século. E quando o mercado está deprimido, né, ele cai lá. Nós tivemos PL aqui no início de 80, que estava em recessão, que a gente talvez entre em recessão hoje, talvez a gente tenha uma coisa assim, que o PL da Bolsa Americana caiu abaixo de 8. Em 21 também caiu abaixo de 8, depois na crise de 29, 31. Então, assim, parece que existe um piso, né, PL 7,8, né, e o teto ali que... O teto já foi, já foi 40, mas assim, o normal é o PL da Bolsa, se na euforia, chegar a 30 vezes, né? Então, mas a média é 16. O que acontece? Toda vez que abaixo de 16, ele cai muito. Então exagera.
O que faz o mercado? Ele vende. Você está caindo, Sim. você vende. Toda bolsa que sobe acima do 16, euforia, o que o mercado faz? Você compra. Sim. Então, assim, por isso que é o famoso pé trocado. Você compra na alta e vende na baixa. Então, e que coisa interessante, né? Vou dar um exemplo, Fred, que explica muito. Se você comprar uma empresa com PL 20 vezes, que paga 30% do seu lucro, né, em dividendos, payout, Sim. né? Ela paga lá, deu 100 milhões de lucro, né? Ela paga 30 milhões. Só que ela negocia 20 vezes o lucro, né? PL 20 e ela paga 30 de dividendos. Então, digamos que essa empresa vale 2 bi, lucro de 100, e paga 30 milhões. Quanto que dá? 1,5%, tá? Você pega uma empresa que negociando com PL5, né? Vamos exagerar porque a gente tem vários casos na nossa carteira com PL5. Que A paga Ferbasa tá PL5. menos. Sim. Então você pega uma empresa que, né, dá o mesmo 100 milhões de lucro, né, vale 500 milhões, e paga os mesmos 30%, né, 30 milhões. Né, então 30 milhões sobre 500 dá 6%. E a outra paga 1,5%. Então essa empresa com PL5, Mais barato, ela tem paga um 4 yield muito vezes maior. mais do que o de 20. Então, na verdade, o PL é 4 vezes menor, portanto, o yield, o retorno é 4 vezes maior. Então, isso explica por que aquelas empresas muito descontadas, quem são descontadas no Brasil? As small caps, Sim. as micro caps. Sim. Porque o mercado paga prêmio na liquidez, paga prêmio nas empresas maiores, né? Paga prêmio na Ambev, né? No Itaú. Paga prêmio e as empresas são bem O cobertas, dividendos, né? Então, que mesmo que pague 30%, 40% de dividendos, né, o payout, na verdade o yield ele é menor do que aquelas empresas descontadas. Então, os small basicamente, caps pagam mais dividendos de qualquer maneira, a gente já viu isso. basicamente, Fred, isso que explica, né, por que o dividendos e outro estudo que nós já mostramos, que as small caps elas têm um retorno maior do que as large caps. Por quê? Porque o retorno das small caps é justamente dividendos mais valorização das ações. Sim. Se o lucro crescer igual, tudo igual, mas o dividendos é maior no longo prazo, quem tem um yield maior tem um retorno maior. E as small caps são justamente Agora, essas empresas. aqui também fala do que a gente aprende na faculdade em economia comportamental, que chama de reversal to the mean. Exatamente né? isso. Exatamente isso que o Werner está colocando aqui. Que Retorno à média, né? Retorno à nota média. Então o mercado vai assim, se normalizando. E gera uma super oportunidade, né? Então o mercado cai, o pessoal resgata, em vez de investir. O mercado sobe. Quantas vezes eu não olhei para o lado aqui, o papel está caindo 5, eu estou bravo, olha para você, você está rindo. Então Parece vamos mostrar comprando também, a coisa barata. Quer dizer, o pessoal, o institucional, né, todo mundo está preocupado com a inflação. Então eu vou defender, eu tenho o meu passivo atuarial, né, que é basicamente eu tenho que repor o salário do meu aposentado, tem uma correção. Então você tem alguns índices ainda com IGPM, né, que aí estão sofrendo bastante. Sim. Tem outros aí que o IPCA, né, já estão se reformulando. Então aquele benefício definido, né, que você vai pagar o seu aposentado, não importa o retorno à carteira, né, mas você vai ter que pagar X, inclusive se ele for em IGPM, você está sofrendo muito mais. Então, quando a gente pega 25 anos, né, a gente vê o IGPM rendendo aí, uma inflação de 8,8 no longo prazo. Basicamente, o IGPM tem mais preço ao atacado. E o IGPM né? tem mais dólar também, né? O atacado, o que é atacado? É o preço das matérias-primas, do minério, etc., do aço, dos petroquímicos. Então, basicamente, o IGPM pega o atacado. E o IPCA já é a inflação, né, do consumidor, que pega serviço, pega outras coisas, né, construção civil. Então, o IPCA abaixo do IGPM. E dos últimos, agora, 5 anos, mais ainda, né? Você teve a questão dos preços que subiram, dispararam com a pandemia, então o IGPM ele disparou. Agora, quando a gente olha, outra coisa interessante, né? Puxa vida, mas o CDI rendeu muito nos últimos 25 anos. Sim, mas você teve uma boa parte do CDI, foi naquele início do Plano Real de Estabilização da Economia, onde o Armínio Fraga, Gustavo Franco, né, os presidentes do Banco Central, mantiveram uma taxa de juros artificialmente muito alta, porque não fizeram as reformas. Então, a única forma de controlar a inflação era com juros. Você provoca uma economia mais lenta, você causa uma queda do dólar, para no real o dólar estava R$1, um por um. Chegou a cair a menos de 80 centavos. Né? Então, quando se olha no longo prazo, olha assim, o dólar e o IPCA quase juntos, né? Isso foi muito ruim. O Bovespa, em 25 anos, que é um péssimo índice, a gente fala, quem escolhe o Bovespa como referência está escolhendo muito mal, porque ele é muito mal construído, teve um retorno de 8,2, e ali com o IGPM, né, um pouquinho abaixo do IGPM. Quando a gente olha os prazos mais curtos, né, tem outro problema, né? Porque a gente está olhando o CDI e o IPCA basicamente empatados, né, um pouquinho acima, nos últimos 5 anos, mas existe o imposto de renda. Então, assim, 15% do imposto de renda, na realidade, está tributando a inflação. Sim. Porque a maior parte
do CDI, da Selic, do próprio IPCA mais X ou Y, é a inflação. Então você está sendo tributado pela inflação. Imóveis é a mesma coisa. Você compra imóvel, comprei imóvel há 20 anos atrás. Boa parte da correção desse imóvel foi inflação. Só que quando você declara o imposto de renda, aquele preço de 20 anos atrás. Então a valorização foi inflação. Você paga muito imposto de renda. E você mesmo fala que e o mercado não entende isso, que uma grande proteção de inflação é o mercado de ação. Porque Perfeito. quem sobe preço é a empresa. Exatamente, é o GPM. Olha que interessante também. O dólar ele ficou controlado artificialmente por juros, né, por questões do Banco Central. E ultimamente, o que aconteceu nos 5 e 10 anos? Ele recuperou, está recuperando. Então o dólar está andando acima da inflação. E a gente sempre falou na Trígono, né, nos últimos anos aqui, desde o início, nós estamos protegidos pelo dólar. Né? É o nosso hedge. Bom, vamos ver então que... Bom, e de novo, Fred, olha aqui, 5 e 10 anos, né, o IDIV andando acima do Bovespa. Comprova lá que o Siegel demonstrou, né, que é o retorno das ações que pagam dividendos tem um retorno maior. Inclusive temos o fundo Delphos Income, que é um fundo puro de dividendos, né, disponível em todas as plataformas aí principais do país. É um fundo que paga, né, que busca empresas com dividendos e que busca bater esse índice IDIV aí da B3. Bernardo, comenta um pouco aqui, então, esses retornos de longuíssimo prazo, empresas micro, small e mid, é muito bom ver entre as top 10 grandes empresas que estão, inclusive fazem parte da nossa carteira. Isso, o que nós fizemos? Nós pegamos a valorização das ações negociadas em bolsa nos últimos 25 anos, não são aquelas que fizeram IPO recente, que têm um histórico longo. Portanto, 25 anos, e também pegamos uma liquidez mínima de R$50 mil de ATV por dia. Tá? Isso aqui dá 1 milhão por mês. Tá? Pessoa física que gosta de ações consegue comprar. Então, esse foi o corte. Então, nós pegamos as 10 principais small caps, né, e as 10 principais large caps. As que mais subiram, né? Então, as que mais subiram, exatamente. Quando você olha as top 10, né, as 10 principais small caps, coincidências, você falou aí, apenas 2 não estão na carteira hoje, que é Alpargatas e Monteiro Aranha. Né? Sendo que você já teve esses papéis na carteira. Já tive. Não né? aqui na Trígono, eu tive na pessoa física Monteiro Aranha há mais de 20 anos, né? Inclusive não tenho mais, mas tive há mais de 20 anos. Mas você veja que das 10 ações que mais valorizaram nos últimos 25 anos, por coincidência, 8 fazem parte das nossas carteiras. Né? Olha só, se eu tivesse investido há 25 anos, então essas ações tiveram uma valorização... Se a gente tivesse montado a Trígono há 25 anos, Werner, quando a gente ensaiou a nossa primeira gestora, nossos investidores estariam aí com esse retorno aí. Em 90, né? Estaríamos aí com 22 anos, né? Então, assim, em 25 anos... 32 anos, Werner. 32 anos, já está ficando velho. 32 anos, é muito mais que 25, é isso aí. Bom, se a gente pega essas 10 empresas e pega a média, 10% para cada um, não estou pondo peso. Só as 10, essas ações tiveram um retorno anual composto de 24% ao ano, que é o Buffett consegue lá. Né? Então, assim, sem fazer nenhuma alocação. Né? Eu podia pegar mais Ferbasa, mas o Unipar que nós temos, com peso maior, né, hoje nas carteiras, 24%. Se a gente pega as 5 principais, que eu falo, a concentração ela gera valor. As 5 principais foi 28%, tá? E as 10 principais, já diversificando, 24%. Agora, quando eu pego, a gente separou o que foi o retorno dos dividendos, né, e o que foi o retorno da valorização. Então, você consegue tirar, e não estou considerando que esse dividendo seria reinvestido nas próprias ações. É simplesmente o retorno do que foi. Como estudo da MSI. Não tem o retorno aqui composto dos dividendos. É impressionante. Então, das 10 maiores, né, ou das principais, 79% do retorno das ações foi proporcionado por dividendos. Impressionante. Né? E nos Estados Unidos, né, foi mais ou menos 60%. Por quê? Porque aqui não tem imposto de renda. Aqui tem incentivo da JCP, então o retorno dos dividendos explica 80% das retorno ações em 25 anos. Então, invista no Delphos Income. O dividendo, olha que número mágico, Fred. O yield médio foi 6,6. Aquele número lá que o Siegel também mostrou que o dividendo das ações é 6,6, exatamente o mesmo número. Né? Acaba sendo meio que uma inflação. E outra coisa, olha aqui, 25 anos, a receita das empresas cresceu 10% ao ano e o GPM 8,8%. Portanto, a gente mostra que, né, e o IPCA 6,2%, mostra que as empresas repassam a inflação aos seus preços. Que são as empresas que causam inflação. De onde vem a inflação? Dos preços. Preço de quem? Das empresas. Quando a gente pega o lucro líquido das mesmas 10 empresas, cresceu 13% ao ano. Significa que as empresas conseguem
melhorar suas margens, né, de uma forma reduzir sua despesa financeira. Empresa boa, né? Você está mostrando empresa boa. 13%, o lucro cresce mais do que... Sim. Então, basicamente, isso aqui são as small caps. Agora vamos para as Large empresas caps aqui. grandes. Large caps, vamos lá. Vale, Itaúsa... Não, mas é interessante que mesmo nas large caps, a proporção do dividendo também é muito alta. Não. Só um comentário antes, Fred. Nós mostramos o Monteiro Aranha ali, não mostramos? Sim. O que o Monteiro Aranha, basicamente, ela era? Klabin e Ultrapar. Então, olha as 10 principais empresas. Vale, Itaúsa, Itaú Unibanco, Gerdau, Ambev, Bradesco, Banco Brasil, Petrobras, Telefônica e Sabesp. Tem Klabin e tem Ultrapar Então, aqui. mas mostra a simetria de mercado, né? Por quê? Porque o Monteiro Aranha é negociado com PL 7, 8 e as empresas com 15 e 20. Isso. Todo dividendo da Monteiro Aranha que ela paga é o que ela recebeu. Sim. Então, está aprovado aqui. Então, você pega as 10 principais empresas da Bolsa nos últimos, né, com o maior retorno em 25 anos, o retorno anual composto foi de 17% ao ano. E as small caps, você pega as 10 melhores, foi 24%. Portanto, mostra aqui que o retorno das small caps foi melhor. Quando eu pego a melhor empresa, o maior retorno, foi a Vale com 13.200% mais ou menos, né? Quem rendeu 13.200% foi a Graziotin, a oitava, com 13.300%. Então, a oitava small caps foi equivalente à melhor large cap. Sim. Tá? Então, isso a gente fala sempre que small cap tem menos risco, small cap tem mais retorno. A gente vai gravar uma websérie sobre essas lendas aí, mas realmente os números não mentem, estão aí. Então, outra coisa interessante. Vamos agora distribuir de onde veio o retorno, né? Vamos fazer a performance, né? por qual foi o tipo de retorno. 74% do retorno em 25 anos das large caps foi dividendos. Small caps foi 79%. Por quê? Sim. Justamente pelo efeito maior dos dividendos do yield, né? 26% foi o ganho de capital. O pessoal quer ganhar capital, não se preocupa com dividendos. Então, exatamente o que aconteceu com os small caps, aconteceu com as empresas grandes, só que em menor proporção. Vamos ver a receita, o que aconteceu com a receita dessas médias? 9% ao ano. Menos quer dizer, menos. E basicamente o IGPM 8,8%. Então a receita cresceu em linha com o IGPM. Quanta coincidência, Fred? Não, e sabe o que eu vejo? Assim, pelo menos aqui na Trigno eu lembro de 2 casos, né? A Companhia Energética de Brasília e a Comgás, que estavam completamente fora de preço, e aí solta um dividendo que o mercado não espera e que a gente está em cima disso, e acaba dando yield de 30%, 40%. E olha que coisa mais interessante aqui. As large caps tiveram até um lucro maior, retorno, crescimento de lucro, né? Principalmente por influência que puxou foi a Vale, né? O próprio os bancos, né? Que tiveram um retorno muito maior no início, por causa dos juros, né? No plano real, isso aqui está composto, tá? Não está distribuído ao longo. Mas o fato de você crescer o lucro não significa, não é o suficiente para você ter um retorno maior, porque na verdade o retorno vem nos dividendos e não no próprio PL, tá? Então, mais uma evidência que no longo prazo os dividendos formam a maior parte do retorno das ações e as small caps, a combinação de duas coisas. Então a TRI, ela basicamente combina, que a gente sempre falou, small caps, nosso foco, dividendos, e o EVA. O EVA é a forma que a gente analisa as empresas, né? Sim. A gente busca naquelas opções, aquelas empresas que geram maior retorno sobre o capital investido. É o nosso tripé de alocação. Nosso tripé, mais dividendos e as empresas menores também, né, são importantes aqui. Então, quais são as conclusões? Vamos lá, principais conclusões, Werner. Que em 25 anos, o retorno das ações foram 79% proporcionado das small caps por dividendos e 74% das large caps. Portanto, é um dado histórico que não pode ser negado. Sim. Aqui, né, provado no longo prazo. Você tem ano menor, ano pior, mas no longo prazo é o que realmente está demonstrado. Isso aqui não é pesquisa eleitoral, isso aqui são dados. Dados. Quem quiser fizer, pega lá, vai na Economática, ou sei lá, a sua fonte, né, pega os mesmos dados que a gente conseguiu lá. A base é 30 de setembro, tá? A gente voltou a 30 de setembro. Sim. Então, o retorno das ações das small caps, as 10 melhores, foi 24%. Contra 17 das E as outras 17%. Ah, mas eu consigo? Bom, nós pegamos aqui 8 das 10 melhores, né? Sim. E o peso seria diferente. Logicamente, pessoa física tem muita dificuldade de analisar 200 empresas, conversar. Então, assim, nós fazemos isso, nosso trabalho. Então, se você alocar conosco, a chance de você pegar o retorno, né, as melhores empresas, com retorno no longo prazo, é muito maior conosco do que tentar fazer. Porque sozinho. Sozinho, tá? Você pode ter um ano bom, mas no longo prazo não vai ter um ganho melhor que a gente. Então, na verdade, um exemplo aqui, se você pegar qualquer coisa, um excesso de retorno sobre a inflação, por exemplo, né, de 7% ao ano, em 25 anos,
Isso aqui composto dá 442%. O composto é a oitava maravilha do mundo, Então, é o juro composto. significa que quem, por exemplo, tivesse investido R$10.000 naquelas 10 empresas que a gente falou, que 10% de cada um, né, e tivesse um retorno de 7%, né, ou o retorno que nós mostramos aqui, teria multiplicado o seu capital para 2,2 milhões. Com 10 mil, 2,2 milhões. Sim. Se fosse R$100.000, que era $100.000 22 praticamente, não estou falando milhões de dólares, estou falando $100.000, né? Daria 22 milhões de dólares, né, o real. Sim. É 22 vezes mais. Então, isso mostra que no longo prazo a tua previdência, o teu fundo de previdência, a sua poupança vai ser remunerada a longo prazo, né, com um retorno adicional. Se você deixasse um CDI, né, basicamente excelente, né, CDI que a gente viu aí nos 25 anos, teria rendido 227 mil, né, muito menos. Quer dizer, 10 vezes menos do que um retorno das ações small caps. Sim. Que mais renderam. Se pegasse o Bovespa, que a gente fala que é um índice ruim, deu 94 mil. Né? 10 para 94, ok, mas perdeu para o CDI feio. Então, o que significa isso aqui, Fred? Que a diversificação, que a gente sempre fala, ela é destrutiva. Logicamente, você vai ter uma ação só. Mas quando você tem 60 empresas, 70% da Bovespa, tem um retorno muito menor. Nós vimos 10 empresas com retorno de 17%. Quando extrapola o Bovespa, deu 0,9%. Quem é que fala? É o Buffett que fala que quem diversifica demais não sabe o que está fazendo? Exatamente. Né? E que a diversificação excessiva é para quem quer ter retorno mediano. Né? Então, assim, é muito importante esses dados no longo prazo, que quem pensa em previdência, né, pensa pelo menos 10 anos, a diferença entre 7 ao ano e 9 ao ano, ou 10 ao ano, é muito diferente. Então, basicamente, né, é isso, né? Não é o crescimento daquelas empresas que crescem. Muito te mostrou que a receita cresceu 10% das small caps, né? Das large caps 9%, quase que inflação. Não é assim empresa de crescimento, mas sim o retorno, né, que elas proporcionam através dos dividendos. No nosso caso, a gente faz também o retorno sobre o capital investido. São duas coisas, e small caps. Então, isso explica aqui o desempenho dos nossos fundos, né, que estão realmente totalmente fora da inclusive, curva. a gente até trouxe aqui para vocês, né? Vamos falar do rendimento dos fundos, mas uma notícia que a Moody's acabou de soltar o nosso rating de gestão, MQ2, Management Quality 2, é um rating muito alto, a gente fica muito contente aí com todo o trabalho do time operacional, nosso time de risco, na gestão, a gestora toda. Comemorando 5 anos da casa, né? Comemorando. Exatamente no mês de 5 anos, né? A gente Sim. conseguiu essa qualificação, que é excepcional, digo assim, uma empresa gestora pequena, basicamente só renda variável. Sim. Estamos começando agora com fundo de crédito, 5 anos apenas, né? Sim. E pequeno, a gente tem um patrimônio, né, sob gestão pequeno, quanto os grandes bancos estão comparando a gente, é o mesmo critério que compara com Itaú, com XP, com BTG, com Bradesco, com o Brasil. Sim. Não é assim diferente para a gente, não. Eles usam a mesma metodologia e a gente tem uma nota que seria o AA, né? Sim. E eles lá com o AAA, o AAA. Então, assim, AA para a gente, o MQ2 é excepcional. Então, estou muito feliz aqui com vamos buscar o MQ1. Vamos buscar, a gente vai mostrar que é possível, né? Isso. Sim, primeira vez que a Moody's nos avaliou. Sim. Né? Na próxima vez, Fred, quem sabe nós vamos buscar esse MQ1 aí, buscar lá o AAA. Mas vamos falar, Vanessa, é interessante a gente colocar aqui o nosso primeiro fundo aqui de previdência, que é o fundo Trígono Icatu 100% em ações. Vocês olham aí a diferença de rentabilidade que você tem em cima do índice Bovespa, né? Se a gente colocar em cima do CDI também, uma diferença brutal. Então, na verdade, foi o nosso segundo fundo, né? Ele foi lançado em julho de 2020, está aí com 2 anos e 2 meses, né? Com retorno de 77% em ações, 100% em ações, e focado em small caps. Né? Esse fundo aqui, ele o Icatu fala que é o puro sangue small caps. Sim. O único do Icatu, o único fundo de previdência do Icatu, com uma exposição em small caps. 77% contra 10% do Bovespa. Lembrando, né, que a gente tem, mais, a gente tem 2 fundos de previdência 100% ações, um Icatu, disponível de várias plataformas aí pelo país, e um exclusivo da Vitrio também, puro sangue small caps. E aí você precisa ter conta na Vitrio para poder aplicar nesse fundo de previdência ele da é Vitrio. mais puro sangue ainda. Né? Mais puro sangue ele ainda. É mais, assim, ele tem limite, né, de small caps, como se fosse flagship, empresas com valor de mercado abaixo de 10 bilhões. Então, esse da Vitrio, ele é o puro sangue. Sim. O Icatu, ele é focado em small caps, mas pode ter empresas maiores, tá? Então, e temos o nosso produto, né, inicial, o nosso primeiro produto de previdência, que é o Prev 70, exclusivo do BTG, Sim. que ele completou agora 37 meses, né, 3 anos e 1 mês. Ele teve um retorno com 70% em ações
né? Não é 100%, 70%, 64%. Né? Se a gente pega o CDI, né, que é o índice de referência, 19%. Quer dizer, mais que 3 vezes a mais que o CDI. E é impressionante, velho, a gente é muito transparente aqui e a gente consegue, nos últimos 12 meses, estar com um patrimônio maior do que estava há 12 meses, né? Apesar de ter tido muito resgate, principalmente nesse fundo de previdência, que é um fundo para investidor público geral, com uma liquidez em 8 dias. O pessoal todo acatou, não sei se foi recomendação dos assessores ou se foi um pouco de inquietude própria, decisões de sair de um produto desse, campeão, para ir para um produto de renda fixa, multimercado, e que o cara consegue não pensar no longo prazo, no momento crucial, né? O cara faz uma previdência, entra aqui no prévio para sair depois. Os juros, né? A inflação projetada para 2024, 3,5%. Né? Com 4% lá de juros real, estamos falando de 7,5%. Isso vai ser a Selic. Isso vai ser o IPCA+, vai ser 7,5%, 8%. 15% já vai para imposto de renda. Sim. Você vai ter um retorno aí de 6,5%, 7%, e olha lá. E você falou em campeão, Fred, né? Essa palavra eu gosto muito, porque esse fundo foi escolhido, na verdade foi avaliado, os fundos de previdência de renda variável, nessa categoria, pelo IBMEC, uma parceria com o IFAMANI, foi considerado o melhor fundo de renda variável de previdência do Brasil ano passado. Ganhamos o troféu, campeão, né? Mais uma conquista nossa. Agora, aqui. Interessante, né, que o nosso fundo Trígono e Catu 100 captou esse ano bastante. É um fundo para investidor mais qualificado, investidor um resgate de 30 dias, uma portabilidade de 30 dias. E esse fundo, por ser público geral, uma liquidez melhor, foi o fundo que mais sofreu na casa. Então, foi o fundo que teve, assim, em termos de captação, né, e resgate, esse fundo foi o pior da casa. Isso. Eu digo assim, é o fundo que relativamente é o nosso fundo campeão. Sim. Porque compara com o CDI, com a própria Bovespa... E vai ganhar esse ano de novo. E assim, vai ganhar de novo, porque não tem ninguém perto. E o pessoal, o que fez? Não tem resgate, porque aqui é portabilidade. Então, o cara tirou do nosso fundo para botar na renda fixa. Isso. A renda fixa vai despencar, a bolsa pode subir. Né? Então, assim... pode ser que esse cara vai voltar de novo. O cara vendeu a cota, ele vende a cota num valor e compra a cota lá em cima. Andando, o fundo continua andando, né? E ele já está acima do CDI, né? Dos últimos meses. Então, Fred, é isso, né? A gente tem que ter essa consciência que o longo prazo é o que nos importa e não tentar ganhar dinheiro no curto prazo, especialmente para quem está investindo na Previdência, para os seus filhos. Você pode investir no seu filho, você pode usar esse dinheiro depois para bancar o estudo, uma faculdade, um mestrado fora do país. Lembrando que Previdência não entra no inventário, tem vários benefícios fiscais e benefícios sucessórios, realmente vale a pena, mas tem que pensar a longo prazo. A gente fala muito isso no mercado, tem várias publicações, a gente tem, além do informativo diário, lives semanais, né? E esses podcasts Fizemos a live, agora a última foi de Previdência. Né? Então, esses dados que a gente comentou aqui, eles estão muito mais detalhados, né? O rumo da Previdência, o problema que o pessoal vai ter. Então, assista essa live, foi do dia 19, né, de outubro, né? Lá no canal do YouTube, nosso canal. É uma jornada incansável, né, de mostrar para 2 horas de live, a gente mostra com mais detalhes que nós estamos falando aqui, todos os detalhes, a gente mostra os números, né? Os números do Siegel, que ele mostra nos Estados Unidos. Então, vejam lá o que a gente está falando sobre Previdência, né? Não é uma questão de investimento no curto prazo, sim. É a sua vida. Você vai pagar, depois vai pagar remédio lá com 70 anos, você vai pagar o seu plano de saúde. A tua aposentadoria não vai pagar o seu plano de saúde. Sim. O INSS hoje seria R$5.000. Sim. Né? Então, R$5.000 para quem ganha bem, né? Para quem ganha o máximo, claro. Eu ganho R$4.800. Estou a vida inteira no topo, ainda pago imposto de renda. Paga lá o imposto de renda. Então, temos também as lâminas mensais, né? E agora, acho super legal que a gente inaugurou, já estamos no 3º mês, essa newsletter, Além do Óbvio, que é a Trígono Além do Óbvio, que tem não só a resenha do Werner, que foi essa que a gente destrinchou aqui nesse podcast, como tem artigos que a gente saiu na mídia, entrevistas e recomendações. Então, vale a pena cadastrar no nosso site. O site está recém também, um novo site, trigonocapital.com, não tem BR, e vale a pena vocês ficarem mais perto e mandarem perguntas, comentários. E também se cadastra para receber tudo isso aqui, né? Você não precisa ir atrás, vai ter live, resenha. E Fred, isso para encerrar, né? Mas a gente gosta da boa notícia, né? Então me dá uma boa notícia. Tomara que depois da eleição a gente dá uma boa notícia, né? O CAD acabou de aprovar, né, a aquisição da MWM, que a gente é uma coisa muito importante. Falta agora, daqui 15 dias, ainda vai ser transitado julgado, tá? Então tem mais 15 dias.
Depois a gente vai ter uma assembleia para aprovar a aquisição, né, já tudo nos trâmites legais aí, mas vai ser muito bom para a Tupi, que é uma posição muito importante nossa. Né? Então, assim, é uma notícia atrás de outra, e agora, saindo os resultados, né, que o nosso melhor período é quando sai resultado. Então, é exatamente os próximos 15 dias que a gente vai estar vendo resultados e as ações reagem, principalmente aquelas que são pouco acompanhadas, né, pelo mercado. Reagem mesmo. Reagem. A gente viu, sempre E acontece. e aproveitem para assistir as lives, porque toda vez que tem safra de balanço, a live de quarta-feira, às 7 da noite, é recheada de comentários sobre o resultado das empresas. Então, queria agradecer a audiência e tamo junto. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Fred. Obrigado, Werner. Até a próxima.